João, capítulo 15, versículos 12 ao versículo 15. Esse texto é o texto que foi escolhido por ser o texto base do projeto Jesus Friends, projeto da juventude da igreja, que foi lançado, no dia 3 de setembro. E o Senhor tem ministrado ao nosso coração a respeito desse tema, amigos de Jesus, Jesus Friends, amigos de Jesus. E eu quero compartilhar um pouco hoje a respeito daquilo que Deus tem falado ao meu coração sobre esse tema, e aproveitando para estender aos irmãos o convite para a nossa atividade que teremos no próximo sábado. Nós estamos crendo ser essa a vontade de Deus, para a nossa juventude, e com muito temor, com muita responsabilidade, com muita humildade, nós estamos desenvolvendo, esse projeto, e queremos estender não só o convite para participar da atividade, que será no próximo sábado, a primeira, às 19 horas, que é um game bíblico, mas teremos um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Mas também, se você deseja e tem vontade de nos ajudar, nos apoiar, trabalhar conosco nessa equipe, seja bem-vindo, está aberto, e a sua ajuda é muito bem-vinda. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 12: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. E eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu Senhor faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo que ouvi de meu Pai. Amém? Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez nesta noite, nos colocamos diante do Senhor, da Tua santa palavra e preciosa palavra, capaz de mudar-nos de direção, de transformar a nossa vida, e cremos, Deus, que mais uma vez o Senhor fará isso de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, pois nossos corações estão abertos como terras férteis para receber a semente da Tua palavra. Faça germinar em nós e realize o propósito pela qual ela foi enviada. Obrigado pela Tua igreja, pelo Teu povo que aqui se encontra e se reúne nesta noite. Que o Senhor dispense a cada um, segundo o Teu querer e a Tua vontade, aquilo que o Senhor reservou nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ontem nós tivemos a oportunidade de estar no culto do amigo com a primeira igreja batista em Bela Vista, compartilhando um pouco, e eu pude compartilhar também um pouco a respeito desse tema, e inclusive fomos abençoados com essas camisas aqui, bonita, né? E eu até falei, pastor, olha, eu vou fazer propaganda lá, caso alguém tenha interesse em adquirir, só procurar a gente no final, e você vai estar abençoando o ministério lá também. Eu vos chamo de amigos. Quantos aqui se considera amigo de Jesus? Glória a Deus. Eu vos chamo de amigos. É interessante quando nós paramos para refletir, queridos, nesta fala de Jesus aos seus discípulos, e eu creio que aqui Jesus ele está fazendo o que eu chamo de alinhamento de propósito. Jesus está conectando o seu coração ao coração dos discípulos. Jesus está dando uma conotação mais íntima para o relacionamento deles com os discípulos. Mas é interessante nós pensarmos que essa fala de Jesus e essa atitude de chamá-los de amigos e dar uma nova conotação para esse relacionamento, na verdade,
é uma intenção, mas também uma atitude estratégica de Jesus e também um resgate do projeto original de Deus, que é de se relacionar com o homem, de se relacionar de uma forma íntima com o homem, com a raça humana. Porque nós vamos analisar na palavra do Senhor, na Bíblia, e desde Gênesis nós vamos perceber claramente a intenção de Deus de se relacionar com o homem. Foi para isso que Deus criou o homem, foi para isso que Deus criou Adão, e claramente nós vamos ver isso lá em Gênesis, quando Deus ele vinha para conversar com Adão, ele vinha na virada do dia para visitá-lo e assim para ter um relacionamento com ele. Acredito então que essa era a intenção original de Deus, de se relacionar, de poder de conversar, de ter mesmo a sua criação como o seu amigo. E essa era a intenção de Deus. E então nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando Deus em um belo dia, ele veio para conversar com Adão, mas ele havia pecado. E diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, nesse momento eles haviam pecado, Deus estava ali para conversar com ele, mais uma vez, para se relacionar com ele, mas o pecado faz essa separação e os distancia. E a partir de então, como consequência do pecado, o homem é distanciado de Deus. Esse projeto original do Senhor, digamos, então ele fica um pouco comprometido. Mas Deus, através do seu plano de redenção, ele planeja, ele projeta uma nova forma de estar entre os homens novamente, ou de resgatar essa comunhão novamente com o homem. E nós vamos perceber então Deus dando direções e diretrizes para Moisés, para construir um tabernáculo a fim de que ele pudesse estar novamente entre o povo que ele havia criado. E lá, então, nós vamos ver que Êxodo capítulo 26, Deus dá uma direção para Moisés: construa um tabernáculo, e dá todas as diretrizes de como ele queria que fosse, para que ele então pudesse manifestar a sua presença, manifestar a sua glória e se relacionar novamente com o seu povo. Em Levítico capítulo 26, 11 e 12, diz assim: estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei seu Deus, e vocês serão o meu povo. Ele diz claramente que eu andarei entre vocês e serei o seu Deus. Ou seja, o Deus está aqui externando o desejo de estar entre o povo, o desejo de se relacionar com o povo. Isso fica claro, a intenção de Deus de estar de alguma forma junto com a sua criação. E nós vamos ver que ao longo do Antigo Testamento, então, da Bíblia, nós vamos ver manifestações, o que a teologia chama de manifestações teofania, que é um termo grego de uso teológico, que designa a manifestação temporária e visível de Deus ou da sua glória, em forma angelical ou humana, ou em coisas, lugares, ou através de impressionantes fenômenos da natureza. Manifestações teofânicas podem apresentar-se como sonhos, visões, fenômenos naturais ou voz direta. Nós vamos ver, por exemplo, uma materialização do divino. Várias vezes isso no Antigo Testamento, quando Deus ele se materializa em forma humana para conversar com Abraão, para anunciar a ele que ele teria um filho. Nós vamos ver, por exemplo, a materialização do divino numa sarça ardente, quando Deus se revela a Moisés, numa sarça que ardia, mas não se consumia. Nós vamos ver diversas vezes Deus ele se manifestando, o sobrenatural, por exemplo, numa coluna de fogo durante a noite, acompanhando o povo de Israel, numa coluna de nuvem durante o dia, protegendo o povo ali do calor. Deus estava sempre, de alguma forma, se relacionando e manifestando o seu poder, o seu sobrenatural junto ao povo, dizendo com isso: olha, eu estou aqui, eu quero me relacionar com vocês.
Essa manifestação, então, ela é confirmada, ela é, digamos assim, de certa forma, rechaçada em Cristo Jesus. Quando, então, Cristo, Ele vem e de uma forma poderosa, milagrosa, miraculosa, digamos assim, Jesus, Deus, o próprio Deus, Ele se encarna, assume a forma humana e agora o próprio Deus está encarnado, materializado em Cristo, numa pessoa, e está entre nós. Muito obrigado, querido. E aí você vai ver João no capítulo 1, nos dizendo o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Agora nós podemos entender que Jesus é a figura, é o próprio Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, Ele está na terra, é o próprio Deus curando, é o próprio Deus libertando pessoas, é o próprio Deus tabernaculado pessoalmente na terra, confirmando então mais uma vez o desejo de, além de salvar o homem, de resgatar o homem, de mudar a realidade do homem e se relacionar, de se relacionar conosco. Jesus está agora na terra. E aí, nós vamos perceber então essa intenção do próprio Deus estar conosco, relacionar conosco. Queridos, o tempo todo Jesus ele vai então nos ensinar e de alguma forma desviar a nossa atenção, o nosso coração deste mundo. Deus, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então vem com essa proposta de nos tirar dessa terra, de nos transportar de um império, onde ele diz que ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que neste reino o nosso coração, a nossa mente esteja voltada para as coisas que são do alto, para as coisas que são de cima. E ele vai dizer buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus ele disse, o Evangelho de João 18:36, por exemplo, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Nós vamos ver 1 João 2:15-16, ele dizendo, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Nós vamos perceber nessas falas, vamos perceber que Deus ele está sempre nos chamando para participarmos da cultura do céu, em detrimento da cultura da terra, da cultura deste mundo. Ou seja, não ameis esse mundo, ameis o meu reino, que o coração de vocês, que a mente de vocês, que o desejo de vocês esteja relacionada ao reino, aquilo que eu estou propondo para vocês, porque o desejo de Deus é se relacionar conosco de forma exclusiva. Amém? Essa é a proposta do reino, essa é a proposta do Evangelho. Esta é a proposta, resgatar o projeto original, projeto de relacionamento, projeto de intimidade com Ele. Mas, querido, quando a gente pensa nisso, nós temos que admitir uma coisa, que é somente pela graça, é a graça de Deus que é capaz de possibilitar que seres tão imperfeitos, impuros como nós, sejam capazes de relacionar com Deus Santo, com um Deus perfeito e um Deus puro como Ele, somente pela graça. Não há nada em nós, irmãos, nada, nenhuma pontinha de fator meritocrático que nos coloque na condição de poder corresponder um relacionamento e uma amizade com Deus tão perfeito, com Deus tão puro como Ele. Nada.
E aí, como diz o meu estimado amigo e pastor Ileidson Sabino, é simplesmente graça. Não é, Ileidson? Simplesmente graça. É pela graça que fomos salvos, é pela graça que fomos libertos, é pela graça que somos justificados, é pela graça que fomos tirados das trevas, é pela graça que fomos alcançados e temos a nossa realidade mudada, é pela graça que temos vida, é pela graça que respiramos, é pela graça que podemos viver em comunhão, é pela graça, simplesmente graça de Deus. Se você está aqui nessa noite, é pela graça do Senhor, amém? É graça. E aí não cabe na nossa mente pensarmos que um Deus tão perfeito como Ele deseja se relacionar com seres tão impuros como nós, tão pecadores como nós, e muitas vezes tão ingratos como nós somos. É graça de Deus, somente pela graça dEle. É a graça do Senhor e a sua misericórdia que faz com que nós acordemos todos os dias pela manhã, sem considerar os nossos pecados, os nossos erros no dia anterior, e acorda pela manhã já debaixo de uma nuvem de misericórdia, onde Ele diz para mim e para você: eu te dou mais uma nova chance. Hoje é uma nova chance para você recomeçar de novo, de novo, de novo e de novo. Graça, misericórdia do Senhor, aleluia. Então, é com essa intenção no coração que Jesus agora se dirige aos seus discípulos e lhes chama de uma forma íntima de amigos. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essa expressão de Jesus, porque Ele vai dizer para eles: eu não vos chamo de servos, ou não mais de servos, mas eu chamo vocês agora de amigos. Mas essa palavra, talvez ela possa causar um pouco de estranheza e uma certa dúvida, porque no capítulo anterior, no versículo anteriores, capítulo 12, Jesus vai dizer o seguinte: aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês precisam ser servos excelentes. E Ele vai dizer para ele: aquele que quiser ser maior, seja o menor. Aquele que quiser se destacar, sirva uns aos outros, não é? Sejam servos. Mas há uma clara distinção aqui entre essa expressão do capítulo 12 e essa expressão do capítulo 15. Porque a palavra servo e a etimologia da palavra servo no capítulo 12, no seu original é diáconos. Diáconos significa atendentes ou serventes. Então, quando Jesus ele diz para os discípulos que eles precisam ser servos por excelência, Ele estava dizendo: vocês precisam ser atendentes e serventes, servir uns aos outros. E essa é, de fato, um privilégio que Deus ele nos dá, de podermos sermos seus servos. E precisamos, de fato, entender isso, de sermos servos do Senhor, de sermos atendentes, diáconos. Diácono não é apenas um cargo da igreja, não é apenas uma função de algumas pessoas do corpo, não. Todos nós, cristãos, precisamos sermos servos, diáconos por excelência. Porque o que é ser servo? Diácono é ser servo uns dos outros. Amém? E essa é uma característica, uma qualidade que eu creio que você tem, todos nós temos, porque somos servos uns dos outros. Amém? E aí o que Jesus quer dizer então no capítulo 15? A palavra servo aqui no original, ela é doulos, no seu original. Doulos quer dizer escravo ou empregado. Então Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte, em outras palavras: eu não vos chamo de escravo, eu não vos chamo de empregados, eu chamo vocês de amigos. Jesus estava aqui desconstruindo uma ideia errada que os discípulos tinham de relacionamento com Deus, porque eles faziam parte de uma cultura que adorava a Deus a partir de uma lei, de obrigação, e era muito comum então naquele tempo as pessoas oferecerem sacrifícios ou adorarem a Deus a partir de rituais obrigatórios. E Deus não queria obrigação. Jesus não queria que os discípulos estivessem com eles por obrigação, mas queria que estivessem com eles por desejo, com coração, e entendendo que Ele estava construindo uma amizade, um relacionamento de intimidade com eles, e não é por obrigação. Deus ele não nos quer junto dele por obrigação. Não é uma imposição servir a Deus.
O que a gente precisa entender, queridos, que esse relacionamento com Deus, ele não é pautado nem na obrigação, mas ele deve ser pautado num amor, num espírito voluntário, num desejo que é recíproco para com Deus, de estar junto com Ele. E ele então, com essa fala, ele desconstrói essa mentalidade de escravo, que é uma relação pautada em obrigações, e constrói uma mentalidade de relacionamento pautado em amizade e reciprocidade. Há uma fala de um pastor chamado J.B. Carvalho, ele diz sobre isso, e eu achei interessante que ele diz o seguinte: a relação do servo escravo com seu senhor é limitada, mas a relação de amigo é de intimidade. O escravo não ocupa espaço no coração do seu senhor. O amigo sempre tem um espaço especial no coração do outro amigo. Servos são orientados unicamente pela tarefa, amigos são orientados pelo relacionamento. Servo faz o que se pede, amigo faz além do que se pede. Escravo trabalha para obter favores, amigo trabalha com base no amor. Servo ou escravo trabalha para Deus e amigos trabalha com Deus. Essa é a diferença, essa é a distinção entre uma função e outra, entre uma posição e outra. E eu creio que nesses dias o Senhor ele está ministrando aos nossos corações e primeiramente ao meu, essa mensagem, é onde Ele está me fazendo rever alguns conceitos sobre esse relacionamento com Ele, e sobre as motivações que me impulsiona para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E eu creio que a igreja do Senhor também, ela é chamada, e ela precisa entender isso, queridos, porque quando entendemos que esse relacionamento com Jesus, ele não é pautado por um senso de obrigação, por uma imposição, nós vamos cultivar, nós vamos investir nesse relacionamento com Jesus, porque quando Jesus ele chama os discípulos aqui de amigos, ele está quebrando formalidades e paradigmas. Ele está dizendo para os discípulos: olha, não existe protocolo entre nós. Por quê? Porque não existe protocolo entre amigos de formalidade. Não é nenhum amigo chega perto do outro, por exemplo, com formalidade: olá, tudo bem? Como é que você está? Posso me sentar? Não existe. Amigo é ou não é, irmãos? Amigo chega, e aí, top, beleza, é ou não é, Eleides? A gente chega, tem liberdade. Eleides, meu amigo, Ricardo, a gente, sem detalhes, mas nós nos relacionamos de uma forma tão íntima, tão pessoal, que às vezes, só de olhar um para o outro, a gente já sabe o que o outro está querendo dizer. Sabe, queridos, amigo consegue perceber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Por quê? Porque há uma conexão, há uma relação de intimidade. Um certo autor diz que a verdadeira conexão é a conexão do coração, e é isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. A partir de agora, não há mais formalidades entre nós. Eu quero poder ter a liberdade de falar para vocês aquilo que eu estou sentindo. Eu quero ter a liberdade de falar para vocês que eu estou com medo, porque eu estou sentindo que a morte está chegando. E Jesus então, ele chama os discípulos para se retirar com ele, para orar com ele, e eles não entendem nada, porque chega lá, acabam dormindo e deixando Jesus sozinhos. Mas é isso, sabe, essa relação sem segundas intenções, sem esperar alguma coisa em troca, é poder chegar e falar: e aí, meu amigo, o que você precisa hoje? Eu estou aqui para você, eu quero que você fale o que você está sentindo, o que você quer que eu faça. Jesus está nesse momento aqui fazendo um alinhamento de propósito, junto com seus discípulos. Seja, eu vos chamo de amigos, o desejo do seu coração passa a ser o meu, e o meu passa a ser o seu. Nós vamos caminhar juntos a partir de agora. As suas preocupações passam a ser minhas, e as minhas passam a ser suas. Os seus planos, os seus projetos passam a ser meus, e os meus planos, os meus projetos passam a ser seus. Entende isso, queridos? O quanto que nós participamos dos planos e dos projetos de Jesus.
quanto que nós nos preocupamos com aquilo que diz respeito à vontade e o desejo do coração do nosso amigo Jesus. O quanto nas nossas orações nós temos externado a Ele o nosso desejo de participar daquilo que Ele deseja fazer nesse tempo e nessa geração. Ou nós apenas listamos os nossos intempéries, os nossos problemas para Ele e dizemos: está aqui, Senhor, os meus sonhos, meus desejos, eu quero que o Senhor me ajude a realizá-los. Senhor, eu tenho tantas demandas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, quero que o Senhor me faz para mim, me dê, realize meus sonhos, que o Senhor faz isso e faz aquilo. Não que não possamos fazer isso, queridos, porque a Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele os nossos anseios de fato, e clamarmos e buscarmos e orarmos a Ele. Mas eu ouvi uma frase de um certo escritor, e ele disse o seguinte, que a oração, ela nada mais é do que uma conversa com Deus a respeito daquilo que nós estamos fazendo juntos. Isso dá uma outra conotação para essa relação, porque eleva para um nível de maturidade. Uma maturidade capaz de compreender que não são as minhas demandas mais que importam, não são as minhas necessidades pessoais apenas que importam, que o reino não diz respeito apenas a mim, mas diz respeito ao outro, diz respeito à igreja, diz respeito ao corpo, e diz respeito às demandas que estão em nossa volta, e diz respeito à missão que Deus, Ele nos chamou para cumprir. Pensando sobre esse tema, eu fiquei perguntando a quem Deus na Bíblia chamou de amigos. Apenas mais uma vez Deus chama um homem de amigo, que é Abraão. Então apenas duas vezes nós vamos ver na Bíblia Deus chamando alguém de amigos. Primeiro, foi lá em Gênesis, né? Na verdade isso foi dito por Tiago, no capítulo 2, versículo 3, Tiago diz assim: cumpriu-se as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Isaías 41:8 diz: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Deus estava dizendo, através do profeta Isaías, que ele chamou Abraão de amigo, que Abraão era amigo dele. Amigo. E aí, de uma forma bem superficial, eu fui pesquisar qual era a relação, o que tem a ver, e Deus chamar Abraão de amigo e os discípulos. Qual era a relação desses dois momentos, dessas duas vezes em que Deus chama esses homens de amigo? E aí vamos perceber que quando Deus ele vai falar com Abraão, ele pede a Abraão para abandonar tudo, para deixar a sua parentela e segui-lo. E Abraão, então, ele abre mão de toda aquela sua cultura, da sua vida ali, da sua família, e para atender um chamado de Deus, para ir para um lugar que ele não conhecia, que ele não sabia. E aí Jesus, ele vai chamar os discípulos de amigos, e Jesus vai dizer para eles: olha, segue-me, vocês precisam me seguir. E vamos ver que Jesus precisou, os discípulos também precisaram deixar muitas coisas para trás, família, amigos, profissões, para seguir Jesus. Então nós vamos compreender que ser amigo de Jesus, ser amigo de Deus, implica em renúncia, em abrir mão de muitas coisas. Ser amigo de Deus implica em renunciar, em abrir mão, assim como Abraão fez e assim como os discípulos fizeram. A Abraão também, Deus compartilha seus desígnios e intenção do coração. Deus compartilhava com Abraão seus segredos, aquilo que ele planejava fazer. Antes de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, há uma palavra que diz, Deus disse assim: porventura, esconderia eu algum segredo do meu amigo, do meu servo Abraão? E com os discípulos,
Jesus ele vai dizer: olha, eu vos chamo de amigo, porque eu faço vocês conhecido tudo aquilo que o meu Pai tem me revelado. Ou seja, não tem segredo entre nós. Eu vou fazer vocês saberem tudo aquilo que o meu Pai tem revelado ao meu coração. Então, ser amigo de Jesus, então, implica em participar com Deus dos seus projetos, das suas intenções, sonhar os sonhos de Deus. Então, se você é amigo de Deus, se você é amigo de Jesus, você vai participar com o Senhor aquilo que Ele deseja fazer, aquilo que Ele tem a intenção de fazer. Amém? É um alinhamento de propósito, um alinhamento de coração, uma conexão de coração. E eu creio que nesse tempo Deus está levantando pessoas que queiram sonhar os sonhos dele. Amigos íntimos dele que sonharão os sonhos de Deus. Que alinharão os seus corações e alinharão os seus propósitos ao dele. A Abraão, Deus promete criar uma nação. Aos discípulos, Deus promete, através deles, salvar as nações. Porque Ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, vai por Jerusalém, por Samaria, pela Judéia e até os confins da terra. Vão salvar as nações. Entende a semelhança? Em Abraão, Deus inicia. Com os discípulos, Deus dá continuidade. Deus cria a nação através de Abraão. Quando chegam os discípulos, Ele disse: agora vocês, a nação está criada, o meu propósito iniciou. Então, a partir desse início, vocês irão dar continuidade àquilo que eu comecei. Você está preparado para dar continuidade aos sonhos, os projetos de Deus? Está entendendo que ser amigo de Deus o negócio vai afunilando? Você é amigo de Deus ainda, irmão? Amém? Glória a Deus. A Abraão, Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aos discípulos, Jesus disse assim: olha, eis que dou vocês poder para pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu posso ouvir um glória a Deus, amém, irmão? Há uma promessa sobre a tua vida. Você que é discípulo e amigo de Jesus, Ele diz que nada vos fará dano algum. Aleluia! Ele está dizendo o seguinte: que ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus, implica então em se colocar debaixo desta proteção, debaixo desta graça, debaixo desse poder que Ele dispensa para prosperar na terra, para ser usado com autoridade, com ousadia, para abrir a boca e profetizar sem temer dano algum. Porque isso Ele garante aos seus amigos. Ele disse a Abraão: eu te abençoarei quem te abençoar. E ainda diz: os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E Ele vai dizer aos discípulos: vão, porque há um poder sobre vocês. Ele vai ainda dizer: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Glória a Deus. Mas Ele vai dizer o seguinte: vocês serão meus amigos se. E esse se aqui, né? É uma condição. Se fizeres o que eu vos mando. E o que é que Jesus manda? O que vai dizer no versículo de número 12? Ele diz: o meu mandamento é este, que é o quê? Amem uns aos outros como eu amo. Vamos repetir isso aqui? Amem uns aos outros como eu. E aí ele vai dizer no 13: ninguém tem mais amor pelos seus amigos
do que aquele que dá a sua vida por eles. E aí nós vamos compreender o seguinte, que quanto mais íntimos, quanto mais amigos de Jesus, mais Ele nos projeta para viver e praticar o amor. Quanto mais íntimos, mais amigos de Jesus, mais Ele vai nos projetar para o outro. Entende isso? Relacionamento. E aqui ele desconstrói, então, uma ideia religiosa que muitas vezes insiste em fazer parte da nossa vida. Porque não existe evangelho no pessoal apenas. Evangelho é relacionamento, queridos, interpessoal. Evangelho é vida na vida. Vida na vida. Eu só tenho autoridade então para dizer que sou amigo de Jesus se eu me importo com aquilo que Ele se importa. Se eu participo do desejo do coração dEle. E o desejo do coração de Deus é que nós amemos uns aos outros. E isso não é teórico, isso é prática. Isso tem que ser na prática. Porque amor não é teoria. Amor não é teoria. Amor é prática. Tem amigo de Jesus aí ainda? Amém, irmãos? Estão tão sérios aqui, meu Deus. Olha só. Conceito de cristianismo. Sabe, irmãos, eu estava estudando sobre isso aqui, eu falei, meu Deus, que o primeiro a ser, né, ministrado é o pregador, né, pastor Robson? E aí a gente fica, eu conversando com o Ricardo essa semana, a gente tem conversado muito sobre esse tema, sobre o tema desse projeto. Sabe, eu falava com ele, Ricardo, nós precisamos colocar isso em prática e entender o que Deus espera de nós, o que Deus espera do seu povo, espera da sua igreja. Porque é uma responsabilidade muito grande. E viver esse evangelho, sabe, irmãos, desintoxicado desse conceito religioso e acharmos que Jesus ele é monopolizado, é apenas meu, é apenas nosso, é os meus sonhos, é os meus desejos, é as minhas demandas, e ser indiferente às demandas daqueles que estão em nossa volta, das dificuldades, das necessidades e dificuldades das pessoas que estão em nossa volta. Como dizer que eu sou amigo de Jesus, mas se eu não me preocupo com as demandas e as necessidades das pessoas que estão perto de mim, da rua em que eu moro, do bairro em que eu moro? Como eu posso dizer que eu sou amigo de Jesus, mas eu não me preocupo com as demandas que existem na minha cidade? Se eu não me preocupo com as demandas que existem no país, ou naquela pessoa que está do nosso lado? Não pode, isso não condiz com o amigo de Jesus. O que Jesus está dizendo claramente aqui: o meu mandamento é este, que amem uns aos outros como eu amo vocês. Não cabe então no amigo de Jesus não ser simpático, não ser empático, não ser sensível, não nos relacionarmos uns com os outros, não nos abraçarmos, não nos preocuparmos com a demanda uns dos outros. Sabe, não sorrir para o nosso irmão, não estender a mão para o nosso irmão, não se preocupar com o nosso irmão. Aliás, esse é a verdadeira religião. Se preocupar, né, com os órfãos, com as viúvas. A palavra do Senhor diz isso.
Uma certa vez os discípulos, eles estavam com Jesus no lugar deserto e uma grande multidão ali com ele, e ele ministrando, e aquelas pessoas e os discípulos, chegando no final da tarde, eles preocupados então com a necessidade, né, e a demanda que seria grande de alimentar aquelas pessoas, eles dizem para Jesus assim, pensando que estaria talvez fazendo certo, né, Jesus? É o seguinte, olha, está tarde já, a hora já está escurecendo, libera esse povo para cada um comprar sua comida lá onde eles quiserem, porque senão Jesus vai dizer o que para eles? Dai-lhe vocês de comerem. Vocês querem se livrar do problema? Isso aí é problema seu também, isso é problema nosso. Sabe por que essa tendência que nós temos de monopolizar Jesus? Jesus, vamos embora, porque né, vem cá no meu quarto, vem cá, só eu e o Senhor, entendeu? Não liga para essas demandas aí não, para esse problema não, porque não é problema nosso. É problema nosso sim. E é para isso que Ele nos chama, para esse relacionamento. Ser amigo de Jesus implica em se preocupar com a demanda daqueles que passam fome, daqueles que têm necessidade. Semana passada nós recebemos uma mensagem de alguém que mandou uma foto para a gente da sua geladeira. Olha, me ajuda, pedindo socorro, porque eu não tenho nada para comer. Com um bebê de 6 meses de idade em casa. E aí fizemos, né, comunicamos, mandamos mensagem para os irmãos aqui, e assim, foi uma coisa tremenda, maravilhosa, porque os irmãos ajudaram e nós pudemos levar para essa família lá, e ver o sorriso no rosto deles, a gratidão, sabe? E isso é ser igreja, irmãos, isso é ser amigo de Jesus, se preocupar com aqueles que precisam. Aliás, o próprio Jesus disse isso, né? Lá em Mateus ele vai dizer isso: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos, desses irmãos, a mim fizeste. Ser amigo de Jesus então, é se preocupar com aquilo que Ele se preocupa, é se importar com aquilo que está no coração dEle, não é apenas os nossos desejos, mas é o desejo dEle, aquilo que Ele quer fazer. E eu vou te dizer uma coisa, nós somos a extensão de Cristo aqui na terra. O pastor disse isso hoje pela manhã. Nós representamos Cristo aqui nessa terra. E Ele conta conosco, Ele conta comigo e com você. Porque quando você abraça alguém, é Cristo abraçando essa pessoa. Amém? Somos pequenos Cristos. E Ele está em nós, Ele habita em nós. E se Ele está em mim, aonde eu estou, Ele está também. E quando eu estendo as mãos, é Cristo estendendo as mãos. Ser amigo de Jesus, então, é isso. É se colocar à disposição dEle. E perguntar: Jesus, quem o Senhor quer abraçar hoje? Amém? Pedro viveu várias experiências com Jesus, e a trancos e barrancos, né? Mas ele chegou lá, aprendeu. E após ter negado a Jesus, aquele que Jesus havia chamado de amigo, na hora que o seu amigo mais precisou dele, ele não estava lá. Ele negou: eu não conheço. Jesus passa por ele e os seus olhares se encontram, e ele vai chorar amargamente, porque ele estava negando aquele que havia socorrido em tantos momentos, aquele que havia estendido a mão para ele em tantos momentos, que havia ensinado os maiores valores da vida. Mas o amigo, Jesus, não havia desistido dele. E agora, quando ele, depois de ressuscitado, ele chama Pedro, diz, sentado em volta, sem formalidade nenhuma, como dois amigos mesmo, em volta de uma fogueira, assando ali um peixe, comendo um peixinho. Ele vai fazer uma pergunta para Pedro, o seguinte: Pedro, tu me amas? E Pedro
meio que constrangido, responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer assim: olha, então apacenta as minhas ovelhas. Mas 2 vezes Jesus pergunta, e no final Pedro, ainda constrangido por Jesus perguntar novamente, mas ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Foi tudo que Jesus disse para ele naquele momento. Jesus não esperava mais de Pedro. O Jesus não disse: Pedro, se tu me amas, vamos ali, porque eu quero que você, faça alguma coisa por mim. Pedro, me dá o teu barco. Pedro, me empresta um dinheiro, então, se tu me amas, Não, Pedro, tu me amas, então cuide daqueles que são meus. Há uma demanda, há um grande rebanho que precisa ser pastoreado, que precisa ser cuidado. Então vai. E disse ainda a ele: Pedro, olha, quando você era novo, você fazia o que você bem entendia, ia para onde você queria, mas quando for velho, nem vestir mais você terá autonomia, porque irão vestir você e te levarão para onde você não deseja ir. E ele disse isso para falar do tipo de morte que Pedro teria. E no final nós sabemos que Pedro, ele foi também crucificado. Mas no momento da crucificação ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Pedro entendeu o que é ser amigo de Jesus. Amém? Você quer ser amigo dele? Você pode ficar de pé no seu lugar nesse momento. Eu quero convidar o ministério de louvor, mas eu gostaria de orar juntamente com você. Eu penso que esse é um chamado do Senhor para nós, um chamado à reflexão para esse tempo. Um chamado do Senhor para esse tempo. E alguns dias atrás nós estávamos orando pelo projeto Jesus Friends. Aliás, eu quero agradecer ao Ministério de Intercessão que tem orado por esse projeto. Viu, irmãs? Obrigado, Deus continue abençoando vocês. E nós contamos com a oração da igreja. Orem por esse projeto. Ele não é nosso, ele não é de ninguém, ele é de Jesus. Ele é do Senhor. E nós estamos com muita expectativa. Nossa expectativa é alcançar vidas, é alcançar jovens para Jesus. Amém. Então o nosso apelo é: se junte a nós e vamos salvar vidas. Mas eu estava orando alguns dias atrás, uma dessas noites em que eu perdi o sono pela madrugada, e conversando com Deus a respeito desse tema e desse projeto, o Senhor falou algo ao meu coração. Não sei, se você não acredita, eu te respeito, tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho convicção e certeza daquilo que Deus falou comigo. E Ele disse para mim que Ele está derramando o seu poder sobre uma geração e curando muitos jovens da ferida na alma. Jovens com traumas, jovens que perderam o desejo de viver, que não querem mais viver, porque acham que a vida não tem mais sentido. E Ele está derramando do seu poder e está resgatando muitos jovens, muitos, e trazendo de volta para a sua presença, porque Ele está derramando do seu avivamento sobre a terra, e Ele quer que esses participam do avivamento que Ele vai derramar. Ele está alinhando o propósito, está alinhando o coração de muitos ao dele, e Ele está cumprindo a sua palavra, que diz o profeta Joel, que dos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão, e para profetizar, queridos, é preciso estar alinhado com Ele, com o coração dele, porque vamos profetizar o quê? Vamos profetizar aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer fazer. Jovens terão visões de quê? Visões do reino. Deus estará derramando visões, está dando visões para esses jovens, para essa geração. Os velhos terão sonhos, os anciões terão sonhos. Quem diz que é tempo de parar de sonhar? Quem diz que é tempo de parar de sonhar só porque a idade chegou?
Deus está resgatando e restaurando os sonhos aqui, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Nós vamos cantar esse cântico. Queria que você cantasse ele com todo o seu coração ao Senhor. Ele é o nosso amigo, amém? Depois nós vamos orar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode tanto confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Amém. Nós vamos continuar cantando, mas eu gostaria que a gente fizesse uma coisa nesse momento. Vamos orar. Mas eu queria te desafiar algo nesse momento. Eu queria que você saísse do seu lugar e orasse com uma pessoa que você considera como um amigo, como sua amiga. Se você crê que você é a extensão de Cristo, que você é um amigo de Jesus e que sobre você há uma unção do Senhor, eu queria que nesse momento você pudesse então se deixar ser usado por Ele. Você pode agora sair do seu lugar e orar com alguém. De repente alguém que você talvez não é talvez tão próximo, mas você pode nesse momento ser bênção na vida dessa pessoa e dizer: eu posso ser seu amigo. Você quer ser o meu amigo? Libera sobre essa pessoa agora a unção, a cura, o poder de Deus que há sobre você. Há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. O abraço, ele é curador, ele pode curar pessoas, ele pode curar a alma. Então você entrou aqui nessa noite talvez precisando de um abraço. Eu entrei aqui hoje precisando de um abraço. Deus usou o pastor Robson e me deu um abraço. Eu quero que você hoje receba um abraço do Senhor, porque Ele conhece o teu coração.
Aleluia. Receba do Senhor. Receba do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A gente pode deve confiar. Aleluia. Jesus, Jesus. Nós cremos no teu poder, Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus. A gente pode O Senhor nos cura. O Senhor que nos cura. O Senhor que restaura sonhos. Você só O Senhor que restaura pode projetos. ser feliz O Senhor que tendo restaura Jesus planos. no coração. O Senhor que cura a nossa Você só alma. pode O Senhor que ser restaura, feliz. Pai. Que renova as nossas forças. Obrigado, Você Jesus. só pode ser feliz Seja curado nessa tendo noite. Jesus no Seja coração. curado em nome de Jesus. Você só Receba a pode cura. ser Receba a feliz. cura. Seja restaurado agora pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja a boca do Senhor. Tu és profeta do Senhor. Você é profeta do Senhor. Oh Pai. Oh Pai. Derrame do teu poder, da tua graça, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Nele a Em gente nome de pode Jesus. confiar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode deve confiar. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode deve confiar. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode deve confiar. Aleluia. Seu nome é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. No Senhor nós podemos confiar. Saia daqui nessa noite debaixo dessa unção do Senhor. Amém. Abraço. O Senhor quer usar você para curar. O Senhor quer usar você para curar vidas, para abençoar pessoas por onde você estiver, onde você passar. Você é bênção do Senhor. E olha, sábado nós temos um encontro marcado aqui às 19 horas. Amém? Para todos. Estamos juntos. Deus te abençoe. Vá em paz. Em nome de Jesus. Amém. Jesus.